Olá pessoal, vamos começar uma aula de arranjo simples e combinação simples. O que eu vejo? A maioria dos alunos confundem quando aplicar arranjo ou combinação. Vamos nessa aula explicar cada um desses casos. Então começamos com ela. Arranjo simples. Quando a questão que eu tenho era uma questão de arranjo, gente. Toda questão de arranjo, ele está contando cargos ou posição. Por que cargos e posição? Porque a ordem deles importa. Imagine só, se você colocar ocupação, presidente, vice, secretário, se você trocar as pessoas ali, são coisas diferentes. Vamos imaginar sentados em posição agora. Vamos pensar a posição na corrida. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Se você trocar eles de posição, faz diferença? Claro, né? Se você pensar em fila indiana, se você pensar em posição de pessoas sentadas em cadeira, também faz diferença. Por isso que a ordem importa. Se você trocar as pessoas de posição, a ordem importa. E se importa, é uma questão de arranjo. E todas as questões de arranjo saem por princípio fundamental de contagem, nosso PFC. Todas as questões saem por princípio fundamental de contagem. Então, se você não quiser usar a fórmula e quiser usar simplesmente o princípio fundamental de contagem, pode usar ele. Vamos aqui destacar a fórmula. A fórmula de arranjo é isso. Ó. Arranjo de n coisas PAP. Eu tenho um total de n's, mas quero agrupar em PAP. Seria n fatorial sobre n menos p fatorial. Com esse n maior ou igual a p. Essa é a condição de existência. Essa é a fórmula, gente. Nós vamos usar essa fórmula. Uma observação aqui. Eu gosto de escrever arranjo de n PAP. Mas tem gente que gosta de escrever em linha, alinhados assim, também pode ser. Mas todos os dois casos significam isso aqui. N fatorial sobre n menos p fatorial. Vamos para um exemplo. Entre os 10 professores de uma escola, devem ser escolhidos 3 para os cargos de diretor, vice-diretor e orientador pedagógico. De quantas maneiras as escolas podem ser feitas? Olha só, ele tem um grupo de 10 professores, mas esse grupo de 10 professores você precisa de 3 para os cargos de diretor, vice-diretor e orientador pedagógico. Repare então que ele está querendo de 10 escolher 3, mas os 3 e tem os cargos deles definidos. Se você trocar a posição das pessoas de cargo, faz diferença? Imagine só, eu diretor, você vice. Se você for diretor e eu vice, é uma coisa diferente. Então, se você trocar as pessoas de posição, é uma coisa diferente. Então, você tem uma questão de arranjo. Então, olha só, arranjo de n coisas PAP. O que seria n coisas PAP? Esse n representa para a gente o total de pessoas, o total de coisas. E o P é o grupo que você está querendo fazer. Então, quando eu falar arranjo de n coisas PAP, no caso do problema eu estou querendo saber o quê? Eu tenho 10 pessoas e preciso escolher 3. Então, eu tenho um arranjo de 10 pessoas 3 a 3. E só substituir na fórmula. O n vale 10 e o p vale 3. Então, ficaria lá 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. A diferença aqui dentro vale 7. Então, eu tenho 10, aqui 7. Vou pegar o fatorial de 10 e vou descer até o 7. Ficaria lá 10 vezes 9 vezes 8, né? Vezes 7. Chegou no de baixo, deixei quieto. Deixei o 7 fatorial sobre 7 fatorial. Posso cancelar o 7 fatorial. E aí vai ficar 10 vezes 9 vezes 8, que multiplicando dá 720. 720 é a nossa resposta. Aquilo que nós tínhamos falado lá atrás, todas as questões de arranjo saem por PFC, saem por princípio fundamental de contagem. Então você pode pensar lá nos tracinhos. Eu tenho uma dessas vagas para diretor, outra vaga para vice e outra vaga para orientador pedagógico. Então, quantas pessoas podem ocupar a vaga de diretor? Já que eu não escolhi nenhuma ainda, qualquer uma das 10 pode ser diretor. A pessoa que é diretor não pode ser vice, então eu tenho que tirar uma. Então ficaram 9 pessoas para vice.
e tirei mais uma, ficou 8 pessoas para orientador pedagógico. Então eu tenho cada uma dessas possibilidades, só multiplicá-las. Multiplicando dá os 720. Então, viram, né? Todas as questões de arranjo saem por princípio fundamental de contagem. Então, se você quiser, ao invés de pensar na fórmula, pensar somente no princípio fundamental de contagem, pode sim. Vamos para frente. Combinação simples. Olha só, quando eu sei que a questão que eu tenho é uma questão de combinação. Todas as questões de combinação, gente, elas estão fazendo comissões ou se não grupos. Por que comissões e grupos? Porque aqui não temos hierarquia. Aqui a ordem não importa. Se você está simplesmente agrupando, você não precisa ter um cargo definido para cada um. Eu não tenho uma hierarquia, eu não tenho posição. Eu simplesmente estou querendo saber qual é o grupo, qual é a comissão que eu estou formando. E aqui, essa é a parte mais importante, gente. Eu vejo todo mundo errando questões por causa disso. As questões não saem por princípio fundamental de contagem. Vocês vão precisar dessa fórmula. Fica mais fácil. Claro, você poderia pensar um método de tirar duplicidade, coisa assim. Mas vamos sempre lembrar da fórmula, que é o jeito mais fácil. Se as questões são de combinações, elas não saem por princípio fundamental de contagem, simplesmente multiplicando os valores. E aqui a fórmula é o quê? Se eu tenho uma combinação de n coisas, né, o total de coisas, PAP, agrupadas PAP, eu tenho n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. O n é maior ou igual a p, condição de existência também. Uma observação. Eu gosto de utilizar o NPAP nesse formato. Tem gente que gosta de escrever nesse formato. E tem gente que gosta de escrever o número binomial NPAP. Tanto faz, todas elas significam n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial. Vamos para os casos para esclarecer isso. Entre os 10 professores de uma escola, devem ser escolhidos 3 para compor uma comissão. De quantas maneiras a escolha pode ser feita? Repare essa questão agora. Eu tenho 10 professores e eu quero escolher 3 para compor uma comissão, para compor um grupo. Repare que aqui não está dando a hierarquia. Se você trocar a ordem dos professores num grupo, não faz diferença. Eu simplesmente quero ter 3 pessoas. E essas 3 pessoas não têm ocupação, não têm posição, não têm hierarquia, não têm nada. E simplesmente eu quero saber quantos grupos podem ser feitos. Então, por isso ela é uma questão de combinação. A questão de combinação não tem grupos, não tem cargos. Então eu estou querendo fazer uma questão de combinação, só destacando a fórmula aqui. Combinação de NPAP, que é igual a n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial. Então eu quero 10 pessoas, escolher 3. Então eu tenho a combinação de 10, 3 a 3. O n vale 10 e o p vale 3. Então ficaria 10 fatorial sobre 3 fatorial, 10 menos 3 fatorial. O 10 aqui fica 7. Então vou fazer o 10 que está ali virar 7. Descer até o 7, né? E esse 3 fatorial também vou descer. Olha só, 10 vezes 9 vezes 8, deixei o 7 fatorial. Esse 3 fatorial, eu escrevi ele como 3 vezes 2 vezes 1, vezes o 7 fatorial, que é essa diferença. O 7 fatorial eu posso cancelar com o 7 fatorial. O 9 eu posso dividir por 3, vai ficar 3. E o 8 dividir por 2, que vai ficar 4, né? Então, aqui fica 3, aqui fica 4, multiplicando tudo, 120. Então, nossa resposta disso aqui é 120. Eu posso ter, olha a leitura, eu posso ter 120 grupos diferentes de professores. Então, vamos para o próximo exemplo. Uma comissão de 5 pessoas é formada por membros de uma congregação que é composta por 8 homens e 4 mulheres. De quantas maneiras é possível formar a comissão, de modo que ele tenha exatamente 2 mulheres? Então, olha só, gente. Todas as questões de combinação, de arranjo, de análise combinatória no geral,
eu gosto de vir aqui e fazer os tracinhos. O porquê disso? Eu quero uma comissão formada com 5 pessoas. Então eu quero um grupo de 5 pessoas, por isso os 5 traços. É formado por membros de uma congregação que é composta de 8 homens e 4 mulheres. Então eu tenho nesse grupo 8 homens e 4 mulheres. E ele fala assim, ó, de quantas maneiras é possível formar uma comissão, de modo que tenha exatamente 2 mulheres. Tem que ter 2 mulheres. Então, o que eu já vou colocar aqui, ó? Se 2 dessas vagas são de mulheres, as outras 3 têm que ser de homens. Mas, reparem bem, hora nenhuma no texto ele está colocando cargos. Ele simplesmente quer formar o quê? Comissões. Essas são as chamadas. Ele quer formar grupos, ele quer fazer comissões. Se não está colocando cargos, não tem hierarquia, não tem posição, é uma questão de combinação. Então, nessas mulheres aqui, quantas mulheres tem no total? Não tem um total de 4 mulheres? Para ocupar 2 vagas. Então, eu tenho uma combinação de 4 mulheres para 2 vagas. Olhando o caso de homens, eu tenho 8 homens para ocupar 3 vagas. Então, nós temos uma combinação de 8 homens para 3 vagas. E olha que o grupo é formado com os dois, não é? Então, os dois têm que acontecer ao mesmo tempo, multiplique. Então, eu tenho a combinação de 4, 2 a 2, vezes uma combinação de 8, 3 a 3. Então, vou colocar a fórmula aqui só para relembrar e vamos substituir nela. A primeira, o n está fazendo a vez de 4 e o p está fazendo a vez de 2. Então, substituindo, 4 fatorial sobre 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial. E na segunda, o 8 está fazendo a vez do n e o 3 está fazendo a vez do p, substituindo. 8 fatorial sobre 3 fatorial, 8 menos 3 fatorial. Vou pegar o 4, descer até essa diferença que é 2, e esse 2 aqui eu vou desenvolver. Vai ficar assim, ó, 4 vezes 3 vezes 2, e o 2 fatorial aqui desenvolvi, né? E o outro 2 fatorial deixei quieto. E vou fazer o mesmo, só que agora esse parêntese aqui fica sendo 5 fatorial. Então eu vou descer o 8 até o 5. E esse 3 eu vou desenvolver. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Desci até o 5, deixei o 5 fatorial, que é o do parêntese, e desci o 3, 3 vezes 2 vezes 1. Posso cancelar esse 2 fatorial com esse 2 fatorial, e esse 4 com esse 2. E aqui vai ficar 2. Então eu vou ter 2 vezes 3. 2 vezes 3. E agora eu vou fazer o mesmo aqui. Eu posso cancelar o 5 fatorial com o 5 fatorial. E 2 vezes 3 equivale a 6. Posso cancelar. E a resposta vai ficar um 8 vezes 7. Multiplicando isso aqui, nós vamos ter 336 casos. Então, nós podemos formar 336 grupos de 5 pessoas nesse formato diferente. 336 grupos diferentes, compostos com 2 mulheres e 3 homens. Obrigado, pessoal. Até uma próxima.